Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós conversamos e recebemos a secretária de Estado de Planejamento, Luísa Barreto. Olá, secretária, obrigado por atender a Super, muito bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Super, é um prazer estar de volta aqui no Café com Política. Bom, secretária, nós estamos nessa última semana conversando com gestores públicos, já conversamos com prefeitos de cidades da região metropolitana, para tentar entender exatamente como estamos fechando o ano de 2021 do ponto de vista das contas e do planejamento. O saldo, chegando até essa penúltima semana do ano, secretária, para o governo Zema, é o quanto pesou a Covid-19 e a pandemia nas contas públicas. O acordo da Vale, claro, que serve como um respiro para o governo, mas no saldo geral, o governo sai satisfeito com aquilo que chega ao final nas suas contas e no seu planejamento para esse ano? Guilherme, esse é um ano em que nós conseguimos, felizmente, evoluir, estamos conseguindo finalmente começar a colher um pouco dos frutos de todo o trabalho que vimos desenvolvendo ao longo desses 3 anos. A gente tem, sim, né, óbvio, impactos da pandemia, mas o país vive um contexto inflacionário geral que acaba por impactar as contas públicas com uma arrecadação um pouco maior. Isso nos deu um pouco mais de tranquilidade, não é uma situação que a gente sabe se vai se manter, né, até porque a gente espera que a inflação não continue nesses níveis, porque ela impacta muito o bolso de todos os mineiros, de todos os brasileiros. Mas a gente conseguiu, sim, um equilíbrio bem maior, né? Assim, conseguimos colocar as contas em dia, colocar o salário dos servidores no 5º dia útil, em parcela única, uma conquista e tanto. Conseguimos pagar o 13º no dia 15 agora. Então, assim, evoluímos muito, mas ainda temos muito trabalho a fazer. Mas entendo que o saldo de 2021 é positivo. O governo de Minas conseguiu, com muito trabalho, com muito esforço, começar a colocar a casa em ordem, colocar Minas de volta no lugar certo. Qual foi, secretária, exatamente o impacto fiscal de termos, e aí é claro que isso vale numa avaliação para diversas regiões de maneira diferente, cidades que tiveram um lockdown mais restrito, cidades que tiveram uma proporção menor, em que o comércio e a arrecadação foi muito modificada, indústrias que precisaram parar em determinadas regiões e voltar. O impacto fiscal foi muito sentido no estado ou a retomada permitiu com que ele fosse amenizado para esse ano? Guilherme, na verdade, há um impacto sim, mas mais do que a retomada, o que ameniza esse impacto em termos fiscais, tanto para o Estado quanto para os municípios, isso de forma geral no Brasil, é o contexto inflacionário. Então, a arrecadação do Estado tem sim uma ampliação em virtude dessa inflação, os preços sobem, com isso a arrecadação de impostos é um pouco maior. A gente tem também um crescimento de despesas, várias das nossas despesas são atreladas à inflação. Então, eu diria que, no todo, há uma ligeira melhora, não pela pandemia, mas pelo contexto inflacionário. A gente percebe que a economia vem retomando, Minas Gerais tem um resultado econômico muito positivo nesse ano de 2021, o nosso PIB vem crescendo acima da média brasileira, então isso demonstra também um esforço do governo na atração de investimentos, na geração de empregos. A gente sabe que a pandemia afetou muito, mas esse ano já é um ano de retomada gradual, né, ao longo do ano, e com esse esforço também de trazer novos investimentos, a gente percebe que as contas não foram tão impactadas quanto poderiam ter sido. O contexto inflacionário citado pela senhora, secretária, está projetado inclusive para o ano de 2022, o Boletim Focus já está fazendo essa indicação, a apuração que a gente tem nesse ano de uma inflação acima dos 2 dígitos para fechar o ano nos principais indicadores utilizados para essa medição. O quanto isso vai pesar ou tende a pesar para o ano que vem? As pressões por aumento de energia e por outros custos como combustíveis que impactam também muito fortemente, a percepção do governo é de que isso tudo vai continuar e que impacto terá aqui em Minas Gerais? A perspectiva de momento é que isso continue, mas o nosso desejo, ou pelo menos o meu desejo pessoal, é que a gente não tenha uma inflação nesse patamar, porque isso impacta muito a todos os brasileiros. Infelizmente, o poder de compra dos brasileiros cai bastante. A gente
prefere, por mais que tenha uma arrecadação maior, o nosso trabalho é de arrumar a casa para garantir que numa arrecadação normal, independente de inflação, a gente tem as contas em dia sempre. Então, a gente sabe desse impacto positivo da inflação sobre as contas públicas, mas o impacto da inflação sobre a sociedade em geral é negativo. No orçamento aprovado pelo governador Romeu Zema, o déficit orçamentário para 2022 é de 11 bilhões e 700 milhões de reais, que tem uma redução significativa em relação a esse ano de pouco mais de 27,5%, 27,6% para ser exatamente preciso. No que é que se deu essa redução exatamente, secretária? Porque, claro, corte de custos sozinho não dá conta de fazer essa redução. Onde é que foi o ajuste para conseguir essa redução? Nós temos alguns pontos que contribuem para essa melhoria do cenário fiscal. A gente tem um esforço de arrecadação, como eu já coloquei. Temos também uma melhoria do cenário econômico em Minas, o PIB crescendo mais empregos gerados, investimentos atraídos. Minas Gerais bateu o recorde de atração de investimentos, um recorde histórico durante essa gestão. E nós temos também alguns pontos estruturais que são colocados. A reforma da Previdência, aprovada pela Assembleia Legislativa, já traz uma melhoria no cenário fiscal em Minas no próximo ano, embora nossos gastos previdenciários continuem a pressionar as contas. Então, a gente percebe mudanças graduais e também esse esforço do governo, que embora não solucione completamente, mas um esforço permanente de racionalização das contas públicas, de redução de gastos, de maior eficiência governamental. A arrecadação do ICMS também teve um crescimento bastante importante, é uma projeção também interessante para o ano seguinte. É uma aposta que o governo tem de que o comércio, o setor de serviços, continuará sendo o mais pujante para essa arrecadação, secretário? Hoje a gente tem os principais itens de arrecadação do governo, como combustíveis, energia, mas também o comércio teve um crescimento muito relevante. A nossa aposta no aumento de arrecadação além do esforço de melhoria da arrecadação por uma eficiência tributária maior, um esforço muito grande nessa atração de investimentos, porque com um cenário econômico melhor, mais empregos no estado, mais indústrias vindo para Minas Gerais, naturalmente a economia como um todo cresce, novas oportunidades são geradas e com isso Minas avança e o governo tem também uma arrecadação melhor. Esse é o melhor cenário que nós temos. É um crescimento de arrecadação que não vem pelo aumento de impostos, que não vem só pela inflação, mas um crescimento de arrecadação que vem por um contexto econômico mais favorável, por um estado que de fato se desenvolve a cada dia mais. Secretária, claro que algumas das medidas mitigadoras dos impactos causados pelos fechamentos na pandemia foram adotadas pelo governo. Agora a gente está frente a mais uma delas, a depender da decisão que vai ser tomada pelo governador a respeito do IPVA, do projeto que passou na Assembleia, e ontem teve uma decisão importante do STF. Em relação a esses impactos e necessidades de adoção de mais medidas para garantir algum refresco ou para minimizar as dificuldades. Com o que o governo fez no ano de 2021, digamos, as coisas estão resolvidas ou há mais perspectivas de fazer redução de ICMS, mudanças em alíquotas, alguma otimização pro ano de 2022? Para o ano de 2022, a gente já tem a intenção manifesta do governador em relação ao IPVA e também o projeto aprovado pela Assembleia, que agora encontra-se em análise pela Secretaria de Fazenda para eventual sanção. E nós temos, para o ano de 2022, ainda não projetado qualquer outra redução adicional de impostos, até porque, uma vez que se inicia o ano, a gente não pode, legalmente, implantar para o próprio ano. Você tem um período aí de latência, um período que deve ser esperado, aguardado, até que as medidas fiscais possam ser adotadas no sentido de redução de impostos. Então, Minas Gerais caminha realmente para um cenário em que vamos, o tempo todo, verificar a situação das pessoas, como está o ambiente econômico, o ambiente social e, se necessário, adotar medidas, como o pagamento de auxílios que fizemos nesse ano, também com o apoio da Assembleia, 600 milhões de reais que foram alocados para as famílias com pior situação financeira, vamos adotar. O governo de Minas fica o tempo todo atento
às demandas da sociedade, aos momentos econômicos e sociais, e estamos prontos para atuar em relação a cada momento, conforme se desenvolver o ano de 2022. Esperamos que seja um ano mais tranquilo em relação à situação pandêmica e que tenhamos também um cenário econômico mais favorável, que as pessoas tenham uma tranquilidade um pouco maior. Na expectativa, inclusive, do governador Romeu Zema e, evidentemente, da senhora, há um aumento da projeção de recursos a serem trazidos para Minas Gerais via governo federal, na casa dos 9 bilhões de reais. São recursos destinados para onde, secretária? São obras específicas do governo? São prioridades que o governo Zema tem? Para onde é que o recurso federal espera o governo de Minas seja alocado? Temos recursos federais a serem alocados em diversas áreas. Temos um bom volume de recursos federais que deverão ser destinados à área de saúde, à área de educação também, em transferências que já são correntes, que já são previstas na legislação. Temos uma perspectiva de recursos que foram aportados também por emendas nas áreas em especial de segurança pública. Na área de infraestrutura também temos alguns recursos alocados pelo governo federal. A expectativa é que a gente tenha ainda, neste próximo ano, a concretização da operação do metrô, na ampliação do metrô de Belo Horizonte, na qual Minas Gerais vai aportar uma parte de recursos, o governo federal aporta também um bom volume. As perspectivas são de trabalhar muito para trazer recursos federais, recursos onde estiver disponível, recursos que possam trazer melhoria na prestação de serviços públicos para os mineiros. Nós vamos buscar, vamos correr atrás, porque a nossa prioridade é essa, é melhorar o serviço para todos que moram em Minas. Por falar em buscar recursos, em agosto desse ano, a senhora esteve juntamente com o governador Romeu Zema numa reunião com os parlamentares da bancada de Brasília para apresentar aquele rol de projetos, 86 projetos, se não me engano, que havia alguma ideia de contrapartida de emendas parlamentares e de uma participação do governo para que a bancada mineira apresentasse-os aqui no estado. Considerando o cenário que a gente teve, as emendas de relator nesse ano, como um volume de recursos muito maior do que tivemos em outras oportunidades, o quanto sobrou exatamente desse saldo, hein, secretário? Acabamos 2021 com a bancada mineira sendo o quão útil, se é que foi útil, para o Estado nesse ano de 2021, nessas parcerias de emendas parlamentares. Não, essas parcerias são sempre úteis. A gente agradece enormemente o esforço dos parlamentares federais em trazer mais recursos para Minas, assim como agradecemos também o esforço dos deputados estaduais em aplicarem recursos de emendas em projetos do governo. Nós temos um bom volume, eu não tenho aqui o dado exato, de recursos que serão aportados no próximo ano. Houve, por parte da bancada federal mineira, uma priorização de projetos na área de segurança pública. Nós vamos ter, então, nossas polícias melhor equipadas, nossa Secretaria de Justiça e Segurança Pública também, com uma atuação potencializada por conta dessas emendas federais. Há previsão, secretária, para o ano de 2022 de concessão de reajustes para policiais civis, que esse ano foi uma categoria que se manifestou ao final do ano na Assembleia Legislativa. Há também a intenção de fazer mudanças no Instituto de Previdência dos Militares, ou seja, recursos para esse setor de segurança estão alocados no orçamento para reajustes salariais, recomposições, ou isso vai depender exatamente do regime de recuperação fiscal? Sem ele, não tem conversa em relação às outras questões que eu citei. Guilherme, nossa intenção é conceder sim um reajuste inflacionário, não só para o setor de segurança, mas para todas as categorias do funcionalismo público mineiro. Como eu já coloquei aqui, a inflação está em patamares elevados e a gente percebe o impacto que isso traz no poder de compra dos servidores. Isso é algo que nos preocupa, mas o Estado de Minas ele tem que pensar em curto, médio e longo prazo. E a realidade é que a gente tenha hoje uma situação melhor do que encontramos quando chegamos ao governo. Nós precisamos ter certeza e segurança dos nossos próximos passos. Minas Gerais hoje sofre a pressão de algumas liminares que têm prazo para serem decididas em relação à dívida do Estado com a União, e a eventual queda dessas liminares implica na necessidade de pagamento de alguns bilhões imediatamente pelo governo do Estado, um risco de pagamento de 30 bilhões imediatos, além do retorno de pagamento da dívida na casa de 10 bilhões para o próximo ano. Então, a gente precisa ter a segurança
de como vai ocorrer o fluxo desse pagamento de dívida para que a gente possa conceder um reajuste que seja sustentável no longo prazo. A gente é muito responsável em relação a todas as medidas que adotamos. Nós não queremos nenhum retrocesso em relação aos avanços que conseguimos, de pagar salários em dia, de garantir que os servidores possam se planejar com tranquilidade. Então, nós queremos, sim, conceder um reajuste inflacionário para todas as categorias do funcionalismo público, mas para isso nós precisamos de um cenário de mais segurança e certeza em relação às nossas contas, que na visão do governo de Minas depende da adesão ao regime de recuperação fiscal. Secretária, o quanto é possível dizer para o mineiro, para o eleitor mineiro, para o cidadão mineiro, que esse ajuste, essa concertação feita pelo governo, que está chamando bastante isso de organização da casa, ela é sustentada no longo prazo? Se tivermos o governador Romeu Zema reeleito no ano que vem, eventualmente, ou se tivermos outro? Ou ela está condicionada, por exemplo, a esse recurso extraordinário que surgiu com o acordo da Vale? O Estado está seguramente blindado para que não tenhamos cenários como tivemos caóticos em gestões anteriores? Guilherme, seguramente blindado, não posso afirmar que nós estamos, porque nós temos ainda esse risco de queda de liminares que eu coloquei, que retornam o pagamento da dívida na casa de pelo menos 10 bilhões anuais, o que impacta sobremaneira o fluxo de caixa do Estado. Mas todos os avanços obtidos até agora serão mantidos pelo governo. A gente faz as contas com muito cuidado, então nós não retrocederemos nos nossos avanços obtidos até agora. Agora, é importante a gente esclarecer que, por exemplo, este acordo da Vale, ele é voltado 100% para investimentos. Ele não traz recursos que auxiliam nesse ajuste de contas públicas. Esse recurso obtido do termo de reparação da Vale, ele não pode ser aplicado em despesas de pessoal, não pode ser aplicado em pagamento de dívida. Isso é algo muito importante, porque nós tivemos uma tragédia que precisa ser reparada. Minas Gerais, como um todo, teve um impacto econômico e os recursos vão ser destinados para obras e intervenções que pretendem mudar a realidade de Minas, trazer mais benefícios a todos os mineiros. São recursos que não serão utilizados para pagar as despesas de dia a dia do governo. Nós precisamos ter um trabalho contínuo de racionalização das despesas, de melhoria da nossa arrecadação, sempre com muita responsabilidade, mas não utilizaremos esses recursos para esse fim, não. 8h56. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O secretário já conhece como funciona aqui o nosso bate-pronto. Fazemos perguntas curtas e pedimos também respostas curtas na mesma proporção. Secretária, os 3 anos de gestão Romeu Zema. 3 anos de uma gestão muito séria e que começa a mostrar muitos resultados. A Assembleia Legislativa no ano de 2021. É um trabalho de diálogo constante, construção conjunta. O governo Zema em 2022. Um governo que vai entregar ainda mais, vai finalmente mostrar todos os frutos do trabalho muito sério que desenvolvemos nos 3 primeiros anos de governo. Luísa Barreto no governo de Minas ou em algum cargo legislativo a partir de 2022? No governo de Minas. Secretária Luísa Barreto, secretária de Planejamento aqui do governo de Minas Gerais, muito obrigado pela presença, por participar aqui conosco, por nos ajudar a entender a situação de planejamento do Estado, de tudo que foi executado esse ano e do que o governo Zema e a senhora efetivamente projetam para o ano que vem. E nosso desejo também de boas festas, bom Natal, bom Ano Novo. Certamente voltaremos a nos falar bastante no ano que vem, porque ano eleitoral é sempre um ano muito movimentado. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, Guilherme, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Queria te desejar e a todos que ouvem a Rádio Super um Feliz Natal, um excelente 2022, que seja um ano de alegria e prosperidade para todos.